Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai falar sobre a região polar do Ártico, tá ok? Essa região aí que vocês estão vendo no vídeo, ok? Então, a região polar, existe duas regiões polares, tá ok? A da Antártica e a Ártica, tá ok? Essas áreas, basicamente, elas são áreas de baixa incidência de raios solares. Por isso, elas têm as temperaturas bem mais baixas ao longo de todo o ano, tá ok? Alguns fatores naturais é necessário que vocês saibam, né? Primeiro deles no caso, as branquiças, né? No caso, que são blocos de gelo formado pelo congelamento da superfície, né? Basicamente são o isolante térmico das águas mais profundas e, né, no caso, está diminuindo a cada ano, né? Então, nas últimas décadas, esse tipo, né, de no caso, né, fatores naturais, vem, né, prejudicando, né, o meio ambiente também desses locais. Okay? Tem também, né, as landes, que são plataformas de gelo sobre a terra, basicamente, né, de água doce. Essas áreas também são acúmulos de neve, de gelo, caindo no mar formam os icebergs, ou seja, o deslocamento de grandes acúmulos, né, desses tipos de gelo, vamos dizer assim, né, acaba também, né, fazendo com que o nível das águas acabem subindo. Então, áreas, né, que estão próximas, né, aos litorais, né, basicamente dos oceanos, acabam, né, elevando, e algumas ilhas também acabam desaparecendo, ok? Então, o problema é um problema muito sério nessa questão dos icebergs. Eles acabam se desgrudando, né, grandes placas de gelo acabam se descolando dessas áreas, né, congeladas, justamente pela essa questão também climática, ok? Então, os icebergs, a maior parte do seu corpo, ela fica submersa, ou seja, abaixo do nível do mar, vamos dizer assim, né? Você não consegue ver, só consegue ver uma ponta, né? Muito se foi falado no filme Titanic sobre os icebergs, né? Você não consegue ver, né, a olho nu a grande porção que existe abaixo do nível da água do mar, realmente, tá ok? Então, né, os icebergs também tem uma troca de água e temperatura dos mares, mais quente e também mais frios. Outro tipo de solo é o permafrost, que é um solo que fica congelado grande parte do ano, né? Ali existe uma vida animal e também vegetal, que é durante os curtos verões, né, que existem nesses locais, começa a ter um resquício de vegetação, que são os musgos e os líquens, ok? Que é a tundra, que a gente já falou em aulas anteriores, ok? Musgo e líquens são basicamente, né, aquele lodo, né, que a gente encontra em algumas cachoeiras, tá ok? Outro tipo, né, de problema que está ocorrendo, né, nos polos são alguns tipos de ambientes frágeis a alterações climáticas, okay? Principalmente em relação à pesca predatória, né, em relação à baleia, à foca e o krill, né, e isso ocorreu, né, no caso, um tratado da Antártica, da qual, né, garante a preservação desses recursos minerais. 12 países assinaram, e também seria extremamente proibido qualquer tipo de teste nuclear e radioativo também. Que o Brasil é um país membro, né, consultivo em relação a essas questões também, né, e os países reivindicam também sua soberania em relação a algumas áreas que tem lá, né, que basicamente tem na Antártica. Só que ali é uma área que não tem, no caso, um domínio de um país, ok? Lá pode ter algumas bases de estudos, né, onde o Brasil
né, possui uma lá que a gente vai falar daqui a pouco. Okay? A população, né, que existe lá. Então, para viver circunstâncias adversas, né, existem alguns auxílios mútuos entre eles, tá, ok? Principalmente em relação à vestimenta, né? Grande parte da vestimenta que eles utilizam são de pele de animais, né, para se abrigar do frio extremo que existe nessa área, tá, ok? Em relação também à moradia, são os iglus, né, ou algumas cabanas que existem também como uma forma de moradia lá, tá, ok? Então, existem os inuits, que são os esquimós que vivem no Ártico, e os lapões, que é da região na Rússia, né, que atualmente, hoje, é região da Noruega, tá, ok? Então, apesar da proibição dos povos nativos, existe a captura apenas, né, de subsistência naquele local, tá, ok? Onde ocorre pouco impacto, né, por ser poucas pessoas que vivem lá, tá, ok? E grande parte das pessoas que vivem, que são cientistas, acabam levando a sua própria comida aqui dos continentes, né, para essas áreas. Tá, ok? A economia desse local vem através dos minérios, petróleo, gás natural e também o estanho. A ocupação que ocorre lá, turismo só ocorre no verão, tá, ok? E os cientistas eles podem ficar no máximo 3 anos nesses locais, ok? Até porque o frio ele acaba trazendo alguns tipos de prejuízos, né, à saúde de pessoas que não vivem, né, ou que não nasceram basicamente lá, tá, ok? Então é um número muito pequeno de pessoas que vivem nesses locais. Aí eu mostro para vocês, né, a base brasileira, tá, ok? Existe um programa da Marinha, né, o Antártico Brasileiro, que é o ProAntar, que é a base que existe lá, é Comandante Ferraz, tá, ok? Lá são feitos estudos, né, na área basicamente de paleoclimatologia, que são climas passados, ou seja, eles colocam uns tubos, né, enfiam, né, no caso, no gelo, e através dali você consegue estudar um passado, né, daquela região, né, pelas camadas, né, que aparecem no gelo. Okay? Só que em 2012 ocorreu um incêndio que destruiu toda a base e graças a Deus, né, e aos estudos, né, que foram feitos, né, voltou-se a operar esse ano, em 15 de janeiro. Né, já voltou a funcionar. Tem até uma matéria no Fantástico que ocorreu. Né, vocês podem botar, de repente, né, nessa próximo, né, 15 de janeiro, mostrando, né, a construção dessa base, né, super nova, moderna também, que foi construída nesse ano aí para a equipe, né, brasileira continuar os estudos nessa região. Okay? Então, o material é esse sobre regiões, né, polares. A gente falou, né, também sobre a Oceania, né? Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvidas em relação ao material, vocês podem entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas. E até mais então, pessoal.